Olá amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao Apollo Channel. Eu espero que estejam todos bem e nós vamos conversar sobre a temporada de furacões 2020 que se aproxima. Faltam poucos dias, mais precisamente uma semana para o início oficial da temporada de furacões 2020. Nós estamos falando da região do Atlântico Norte, do Mar do Caribe, do Pacífico Central, Oriental. Normalmente, a temporada de furacões, ela se estende desde o dia 1º de junho até 30 de novembro. Então, são 6 longos meses que as tempestades tropicais se formam nesta parte do globo e podem evoluir então para furacões. A NOAA, ela divulgou a sua previsão oficial para este ano na última sexta-feira e eu já falo para vocês que nós vamos ter uma temporada de furacões muito intensa ali na região. São diversos fatores que estão indicando que isso possa acontecer, a chance é alta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também vou contar para vocês algumas curiosidades sobre esta época do ano ali na região. Vocês sabiam que todos os anos existe uma semana de preparação para furacões na região? Os Estados Unidos são muito bem preparados para a chegada desta época do ano. Aconteceu no começo de maio, do dia 3 a 9, então, a semana de preparação para furacões. E o que é isso? A NOAA lança um material muito bem detalhado, informativo do que fazer nesta época do ano, como se preparar então para a chegada destes fenômenos. São orientações muito focadas, por exemplo, como determinar o seu risco pessoal. Dependendo da região onde você mora, existe um risco maior ou menor. Existem áreas mais vulneráveis a inundações, por exemplo. Se uma família mora numa área de evacuação, ela orienta como se preparar, que plano de evacuação você vai ter para a chegada de um furacão. Outros exemplos, ela indica que você deve se preparar fazendo uma lista de itens de suprimentos de emergência. Você deve fortalecer a sua casa para a chegada dos furacões. E este ano temos o desafio da Covid-19. Como fazer milhares de pessoas concluir então a preparação para a chegada da época de furacões, sendo que o deslocamento dessas pessoas está bastante limitado. Como serão os planos de evacuação nos próximos meses? Para vocês terem uma ideia, uma temporada de furacões normal, ou seja, dentro da média, ela produz 12 tempestades tropicais, das quais 6 viram furacões e destes 6, 3 grandes furacões. Para te refrescar um pouco a memória, em 2019 tivemos 2 grandes furacões, o Dorian e o Lorenzo. Ambos atingiram categoria 5 na região do Atlântico Norte. O Dorian, ele vai ser lembrado historicamente por ter arrasado a região das Bahamas. Este ano, a NOAA prevê de 13 a 19 tempestades nomeadas, ou seja, são instabilidades que ganham força, adquirem características de tempestades tropicais e assim são nomeadas. E deste total de tempestades previstas, a NOAA acredita que de 6 a 10 poderão virar furacões. Então vocês imaginem, se nós tivermos realmente a confirmação dessas projeções, poderemos ter 10 furacões neste ano de 2020. E desse total, de 3 a 6 poderão ser grandes furacões, o dobro da temporada de furacões do ano passado. Isso são projeções, né? A NOAA, ela trabalha então com estas estatísticas todos os anos. Existe um centro de previsão de clima na NOAA. É um trabalho seríssimo, com muita tecnologia, com modelos climáticos muito específicos e também precisos, e a NOAA indica então uma chance de 60% para que esta situação se confirme, né? Ou seja, para que a temporada de furacões de 2020 seja acima do normal este ano. A chance de termos uma temporada dentro do normal é de 30%, apontada pela NOAA, e abaixo do normal apenas 10%.
Essa projeção é para a região do Atlântico Norte, para a região do Mar do Caribe, e existem vários fatores climáticos que estão indicando então uma temporada bastante ativa. E entre eles está a temperatura da água do mar, que está bastante elevada na região. Para que um furacão se forme, a água do mar precisa estar muito quente, além de outros fatores, é claro. Outro fator apontado pela NOAA determinante é que não temos a formação de um El Niño este ano. O El Niño acaba influenciando na frequência da formação de tempestades tropicais ali na região do Atlântico Norte. E com a ausência do El Niño, nós devemos então ter uma situação diferente do ano passado. Há uma tendência de Laninha e isso acaba influenciando nas projeções para a temporada de furacões no Pacífico. Do outro lado, né, no Pacífico Central, no Pacífico Oriental, entre a região do Havaí e a costa do México, além da costa também nos Estados Unidos, região da Califórnia. Essas áreas tiveram uma temporada ativa em 2019, mas agora este ano, numa situação diferente do ano passado, a NOAA prevê uma temporada mais branda, uma temporada dentro da normalidade ou até abaixo da normalidade ali na região do Pacífico. É claro que não é só a ausência do El Niño e a temperatura da superfície da água muito elevada que vão determinar uma temporada de furacões intensa este ano. Existem outros fatores, mas esses são fatores bastante importantes que foram apontados aí pela NOAA. Olha, a temporada de furacões deste ano nem começou ainda e nós já tivemos a formação da tempestade tropical Arthur. Isso foi na semana passada. Arthur se formou entre as Bahamas e a costa leste da Flórida no último dia 17 de maio. Ela não passou de tempestade tropical, foi uma tempestade até fraca, mas contornou ali a costa norte-americana por alto mar, entre a Flórida, a Geórgia, as Carolinas, mas chamou atenção a formação dela fora de época. Ela se formou antes do início oficial da temporada de furacões, que começa no dia 1º de junho. Tá aí a lista para vocês darem uma olhadinha nos nomes deste ano. Então, Arthur, a gente já pode riscar aí da lista. E vocês sabem como estas listas são criadas? Existe muita curiosidade em torno destes nomes, pois essas listas começaram a ser criadas em 1953 pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC. E observem que sempre é um nome masculino e depois um feminino. E assim eles vão sendo alternados. Estas listas são atualizadas, são recicladas pela Organização Mundial Meteorológica a cada 6 anos. E existe aí quase que uma superstição de nomes de furacões muito intensos, muito destruidores, devastadores, serem retirados da lista por um tempo. É como se os norte-americanos quisessem esquecer um pouco destes fenômenos, se é que isto é possível, né? Aconteceu aí com alguns furacões que talvez você lembre aí, Maria, o furacão Irma, o furacão Florence, eles foram aposentados por um tempo, e isso certamente deve acontecer agora também com o furacão Dorian, que vai ficar fora da lista por alguns anos. Agora que você já sabe o que devemos esperar aí pela frente para o ano de 2020 em relação às tempestades ciclônicas no Atlântico Norte, também no Mar do Caribe, fique conosco, acompanhe diariamente a formação destes fenômenos. Nós vamos monitorar cada um deles. Acesse todos os dias painelglobal.com.br, apollo11.com. Lá você encontra informações bastante específicas sobre este assunto. Fiquem bem, fiquem em casa e nós voltamos no próximo vídeo. Muito obrigada!